Então vamos iniciar, meus amores. Então sejam todos bem-vindos, tá bom? Não sei se vai alterar o horário, acho que depois a gente avisa, talvez seja melhor para o professor Lucas, mas depois eu converso com ele, para mim tanto faz, não tem problema nenhum, tá bom? Amanhã a gente se vê, né? Amanhã a gente se vê também pela manhã, temos muita coisa. Mas bom estar com você, Gabi. Tudo bem, Gabriela? Boa noite. Bom estar com vocês, né? Tomara que a gente consiga fazer um trabalho bem bom, né? Vamos conseguir fazer. Sempre visando, né, o sucesso de vocês, sempre, sempre, sempre. Melhorando sempre, se atualizando sempre, né? Esse é o nosso objetivo. Sempre trazer para vocês o que há de melhor, tá bom? Então, vamos lá. Então, o primeiro conteúdo da apostila de vocês, que é a mesma, né, que a gente já estava usando no início do ano, é a origem da vida, né? As teorias da origem da vida, daí nós vamos para compostos orgânicos e inorgânicos, vamos membrana e assim vamos desenvolvendo o conteúdo. Acho que a gente chegou um pouco em citologia, né? Deu tempo de a gente falar um pouquinho de citologia, daí logo a aula foi suspensa. Oi, Fábio, boa noite. Daí a aula já foi suspensa e a gente ficou, né, pela metade. Mas não tem problema, a gente retoma tudo. Então, tenham suas anotações, né? A aula vai ser disponibilizada tanto a gravada. Oi, Daphne. Tanto a aula gravada como os slides, que eu sei que vocês gostam. Tá atualizada essa aula. Vocês sabem que né, dá o tique nervoso na professora, que tem que atualizar as coisas. Boa noite. E então, tá bem atualizada, tá reformulada. Então, eu disponibilizo para vocês na plataforma, assim como a gente conversou na reunião ontem, né? Que o professor Thiago explicou tudo. Então, não precisa aquele link do Drive, né? Que a gente tinha, porque eram outros tempos. Então, a professora acabou fazendo o link do Drive. Mas agora tem a plataforma, então vai ficar disponível por ali. Só vamos reforçar para quem é meu aluno e para quem não é meu aluno. Então, as aulas do PowerPoint, o PowerPoint que a professora faz, que eu monto as minhas aulas, eu só disponibilizo quando a gente fecha o conteúdo, tá bom? Então, eu acredito que a gente hoje não termine compostos orgânicos, tá bom? Oi, professor Thiago, tá tudo certo? Estamos aqui, tá bom? Fique tranquilo. Entrou ali o... Oi, Fábio, tudo bem? Desculpa, agora que eu vi. Então, a gente talvez não finalize compostos orgânicos hoje, tá bom? Então, essa aula de compostos não vou disponibilizar enquanto a gente não finalizar, tá? Fiquem tranquilos. Tudo certinho, boa noite. Então, a gente já se organiza assim. A aula de origem da vida a gente já vai terminar, tá bom? Daí a professora já disponibiliza para vocês com o link da gravação, não se preocupe. Então vamos lá? Vou compartilhar a tela com vocês, daquele mesmo jeitinho. Quem não é meu aluno, seja muito bem-vindo. Espero que eu possa auxiliar, né, nessa caminhada que a gente está juntos. O que vocês precisarem, eu estou à disposição. Quem é meu aluninho, né? Tão bom falar assim. Então, vamos mais um dia ficar juntos e amanhã a gente se vê também. Então, vamos começar. Vou compartilhar aqui. Tenho a apostila em mãos ou a anotação de vocês, né? Como vocês desejarem. A trilha pedagógica eu já passo para vocês. Sempre a primeira eu já disponibilizei na Iônica e já disponibilizei no Clipe Escola também, mas eu gosto de postar aqui, tá bom? Eu gosto porque vocês baixam rapidinho aqui e fica até às vezes mais prático. Então eu disponibilizo ela tranquilamente. Então, nas duas aulas dessa noite, nós teremos a primeira e a terceira, tá bom? Só troquei com o professor Lucas aí, porque ele solicitou. A gente vai trabalhar, então, teorias da origem da vida, compostos inorgânicos e compostos orgânicos, tá bom? Então, vamos ver se está certinho. Todos vocês estão vendo a apresentação, estão me ouvindo? Só me dá um feedback aqui embaixo que está tudo bem. Só me dá um sim ali que vocês estão vendo para que a professora possa continuar. Né, terceiro ano? Para não ficar a professora falando, né? E nada da apresentação aparecendo. Mas pelo menos falar, nós estava falando. Perfeito? Então vamos começar. Então tem as suas anotações aí em mãos. Então a professora tem a dela. Sempre as minhas anotações estão pertinho. Então vamos lá, amores. Então a gente começa, né, a disciplina de bio falando da origem da vida, das teorias de origem da vida. Como eu já comentei até no PSS, porque ele é um conteúdo de primeiro ano, então quando a gente iniciou o PSS também inicia com ele,
é um conteúdo que não era muito cobrado. Tá? Até então, os vestibulares não cobravam, não davam muita atenção, porque tinha tantas outras coisas na biologia, né, gente? A biologia é um campo realmente muito vasto, então tinham outras coisas que gostavam de cobrar. Pois bem, então se passou o seu tempo, as coisas foram se reformulando, óbvio, como tudo nessa vida, e estão trazendo as teorias evolutivas agora atreladas principalmente à genética, né? Também a evolução. Até, né, Gabriel, vamos comentar daquela questão que a gente fez em aula, né? E depois, Gabriel, fui procurar em outros materiais de outros professores, realmente não cita Lamarck, né, como a biogênese, né, defensor da biogênese, até porque eram épocas, né, diferentes, eu não sei se ele teve acesso a essas informações, pode ser que ele tenha tido, mas não que ele usou respaldo, mas a gente acabou se entendendo quando eu falar da biogênese, eu retomo para a galerinha aqui que não tá, que não é nós, né, não faz parte da nossa turma do terceiro ano, até comento a ideia que eu e o Gabriel acabamos, né, Gabriel, chegando aí ao entendimento da questão, né, uma questão de vestibular que a gente fez na apostila. E bem interessante porque a gente foi atrelando as coisas. Então, vamos lá. Então, quando a gente começa a falar de origem da vida, a gente começa a entender o quê? O que trazem para nós? Que a primeira, né, a primeira ideia de origem da vida, na verdade, foi a grande explosão, né, o Big Bang. E como que você percebeu isso? Como que foi, né, como que foi teorizado isso? Então, um dos caras que teorizou, né, o Big Bang foi o Einstein, tá? Então, ele, devido às suas experiências, né, com os comprimentos de ondas, né, seus estudos devido aos comprimentos de onda, ele percebeu, né, ele verificou que a Terra teve uma grande explosão, tá? E mais tarde se entendeu uma expansão. Então, se ela explodiu, eles deduziram que era uma cabeça de alfinete, né? E mais tarde, então, criou-se todo esse composto gigantesco infinito que a gente tem. Mas como que isso veio acontecer? Como que foram os outros cientistas que foram aí descobrindo isso? Então, Einstein, através dos estudos de comprimento de onda, Lemierre e Ganov, que foram dois cientistas também franceses, né, que perceberam que existia um grão primordial, depois esse grão primordial virou uma nebulosa, e depois essa nebulosa virou uma estrela, tá? Então, aí sucessivas expansões, sucessivas explosões, né? Porque a estrela, para se formar, ela tem a implosão e a explosão, né? Nós morreríamos numa implosão, tá? Se o Sol fosse explodir, antes ele tem a implosão. Então, a força da gravidade atrairia todos os planetas, né? E acabaria que a gente morreria em milésimos de segundo pela implosão, nem precisaria explodir para a gente não ter mais vida aqui, né? Mas Lemierre e Ganov, então, vieram comprovar essa grande explosão e que o universo teve uma expansão gigantesca. Não esqueçam, continuamos em expansão, tá bom? Continuamos, porque ainda há formações de estrelas a todo momento, tá bom? Então, outro que participou também desse embasamento teórico do Big Bang foi o descobridor, né, o inventor do Hubble, né? Então, do telescópio Hubble. Hubble também percebeu, através das suas observações, que poderia ter havido essa expansão de uma implosão, explosão, implosão que as estrelas causam aí para formar, né, o planeta e os sistemas solares. Então, através dessas implosões e explosões, até outros sistemas podem estar se formando no universo a todo momento. Ele continua numa grande expansão. Perfeito? Depois, nós temos aí a galera do terceiro ano. Quem está no terceiro ano, com certeza já deve estar entrando em evolucionismo. Nós, de manhã, já estamos até finalizando, né? Estamos indo para a especiação essa semana. Então, aqui tem duas frentes muito importantes que a professora quer deixar muito clara a todos vocês.
Cuidado quando vem comparação criacionismo com fixismo, tá bom, amores? Muito cuidado com isso. Criacionismo é Deus, Deus criou tudo, um ser supremo. Até em algumas provas eles utilizam esse termo, design inteligente, né? Um design perfeito. Então, cuidado, porque pode vir numa questão ambiguidade ou querer confundir vocês que o evolucionismo briga com o criacionismo. Não. A gente até estudou, né? E vocês devem ter estudado no seu terceiro ano, quem não está fazendo o terceiro ano e quem está fazendo com outros professores, vocês devem ter estudado o quê? Que Lamarck acreditava em Deus e Lamarck era um evolucionista. Então, nunca se falou, e há pouco tempo, né, vamos dizer, há pouco tempo, né, a igreja aceitou a ideia da evolução, né, porque tinha aí muitas questões ainda obscuras, que Darwin tinha falado que nós viemos do macaco. Não, hoje a gente sabe que não. Sabe que temos uma ancestralidade comum, mas nós não viemos do macaco, né? Então, muitas coisas foram esclarecidas, foram sedimentadas, né? E foram postuladas teorias, claro, muito de acordo com os estudos e o seu tempo, né? Então, por favor, criacionismo, evolucionismo não briga com criacionismo. Criacionismo é o ser supremo, é Deus. E guarde esse termo, designer inteligente, que pode cair em alguma prova para vocês, tá bom? Fixismo é algo inerente, algo imutável, que não vai mudar. O fixismo, sim, tá bom? Vai contra o evolucionismo. Porque quando a gente fala de evolução, até coloquei a girafinha ali, né? Que os seres evoluem por diversos fatores. Pode ser seleção natural, pode ser mutação, oscilação ou deriva genética, que são as grandes catástrofes que nós estamos passando por algumas delas, né? Então, recombinação gênica. Então, nós temos aí, né, mudanças dos seres vivos. Não é à toa que isso desencadeou Lamarck quando ele observou, né, que os moluscos lá de Paris estavam aparecendo diferente, com alterações morfológicas. Então, gente, o fixismo é a ideia de que nada mudou. Então, eu tenho a mesma espécie do começo ao fim. A mesma espécie lá do século XII é hoje do século XXI e vai ser do século 30. Nunca vai mudar as coisas. Quer dizer, os organismos, os seres, o mundo não muda. Isso é fixismo, fixo, uma ideia fixa. Não tem nada a ver com o criacionismo. O criacionismo aceita a mudança, mas ele diz que essa mudança quem é responsável pela essa mudança é Deus. Só isso, né, que ele alega, tá? Mas Darwin já foi aceito pela igreja tranquilamente. Então, não vamos discutir, né, ou criar polêmicas aí em torno do criacionismo. Mas que isso fique muito claro, essa diferença. Criacionismo, Deus cria, Deus modifica, Deus altera. Fixismo, nada é alterado. Nem Deus, nem Papa, nem Darwin, nem Lamarck, nem ninguém. Fixismo é uma ideia fixa, tá? E a gente sabe que isso não existe, né? Óbvio. Depois, aí vem a briga dos séculos, né? Nós temos aqui as duas teorias, né? Então, nós temos a teoria da abiogênese, já expliquei, falo sempre os meus alunos, não precisa decorar os nomes. Sempre que aparecer a letra A, né, na frente da nomenclatura biológica, principalmente, é negação, né? Então, biovida, gênese, origem da vida. Não vida, né? Porque o A significa não. Então, e biogênese, origem, gênese, nascimento, né? Da vida. O que temos que ficar muito claro aqui? A biogênese a gente também pode chamar de geração espontânea, tá? Eram os cientistas, né? Os pensadores, né? Que defendiam que qualquer matéria morta ou sem vida, inanimada, dava origem a um ser vivo. Tá? Sei que eles piravam, gente. Tudo bem. Não sei se tomavam um chazinho de cogumelo, mas vamos lá em frente. E que a força vital disso tudo estava no ar. Que existia uma força vital no ar e que fazia que uma geração espontânea surgisse. Espontânea. Surgiu.
de repente, tá bom? Biogênese, não. A biogênese, graças a Deus, veio para sacramentar que todo ser vivo só pode nascer de outro ser vivo, tá bom? Então, que isso fique bem claro aí. Então, bio, vida, um ser vivo dá origem a outro ser vivo. A biogênese, matéria morta, né? A nossa geração espontânea, princípio ativo, força vital, dá origem a outro ser vivo. Mas vamos especificar essas duas teorias que caem realmente bastante. Então vamos lá. O que foi a biogênese, então? A biogênese teve um defensor famoso aí, né? Aristóteles defendeu a biogênese. Ele defendia que surgiam seres vivos por mecanismos não reprodutivos. É o que eles chamavam, gente, de a geração espontânea. Então, espontaneamente surgia um ser vivo de uma matéria morta, tudo bem? De um fator abiótico. Às vezes podem querer dar, né, uma incrementada ali na questão e perguntar: então a biogênese afirmava que um ser vivo podia nascer, né, originar-se de um fator abiótico? Tá certo, tá bom? Porque fator abiótico no ecossistema, na biosfera, é aquele fator que não tem vida, né? Solo, água, rocha, ar, né, luz, então todos esses fatores. Então, o que eles afirmavam? Começando por Aristóteles, né? Tivemos Descartes também defendendo, Newton defendeu, e numa questão, né, Gabrielzinho? Já volto aí falar com você. O pessoal do terceiro Edson também tá, Dedé também tá, que, né, a gente ali corrigindo as questões de evolução, acabou relacionando, né, com Lamarck. E o Gabriel disse que, né, foi ali, deu uma pesquisada e realmente em alguns, né, materiais apareceram, né, Gabriel? A professora depois retomou em outros materiais de outros professores, porque a gente sempre se baseia nos melhores, né? Não podemos achar que somos únicos e somente, e não apareceu, não cita, de certo? Não pensaram ainda que poderia associar. Ou até porque ele acreditava numa origem inicial da biogênese. Então, eu já volto com essa ideia quando a gente falar de Oparin e Haldane, tá bom? Então, a gente já volta para fechar essa ideia de Lamarck, porque se caso resolverem colocar, a gente consegue resolver a prova tranquilamente. Então, partindo de Aristóteles, né, de Descartes, de Newton, era essa defesa da biogênese, que por uma geração espontânea, através do princípio ativo, né, estaria no ar aí a força vital para que esse ser vivo surgisse espontaneamente. Então, a gente pode chamar de princípio ativo ou de força vital. E dizia que estava no ar, estava no ambiente, era isso que eles alegavam, tá? Então, olha a ideia deles para a gente entender. A professora fez um GIF aqui. Então, eles diziam assim: que as folhas que caem das árvores, ao entrar em contato com a água, formariam os peixes. Que o peixe não vinha de outro peixe, que o peixe vinha da folha que caía na água, um fator abiótico, e espontaneamente, pelo princípio ativo ou pela força vital que estava naquele ambiente, surgia o peixe, tá? E se as folhas caíssem no solo, rocha, solo, também um fator abiótico, um ser, né, não vivo, fator não vivo, também surgiriam as aves. Piraram, né, gente? Piraram no cabeção. Mas vamos respeitar. É aquilo que eu sempre falo quando a gente estuda evolução. Precisava de uns loucos para começar a entender tudo. Se não tivesse os loucos para começar a entender tudo e dar o estupim do início dos estudos, a gente não tinha o conhecimento que a gente tem ao nosso dispor. Então, a biogênese da matéria bruta poderia surgir vida através do contato com o princípio ativo ou força vital que existia no ambiente que eles alegavam. Partindo desse princípio, né, desta teoria, nós temos o seu defensor mais famoso, tá? O Van Helmont, que ele fez um experimento com camundongos. E ele disse que o princípio ativo, ou a força vital para a origem desses camundongos, era o suor humano que ele deixou numa camisa.
Então, olha como que foi o experimento dele, tá? Então, o gás produziu reações químicas e das reações químicas surgiu o camundongo. Então, vamos lá. O Helmont pegou, né, ali os camundongos, colocou no lugar uma camisa, tá? Uma camisa com suor, né? Num canto, quietinho, né? Pouca luz, nenhum contato, e deixou lá essa camisa, tá? E espalhou grãos sobre ela, grãos de trigo. E depois de um tempo que ele voltou lá, surgiram ratos. E ele afirmava que esses ratos surgiram do princípio ativo que foi o suor, né? A força vital para surgir espontaneamente foi o suor. E os ratos surgiram espontaneamente. Claro, hoje nós sabemos que você colocar uma camisa suada, suja, né? Que vai ter um odor característico, vai chamar a atenção, né? Do faro desses camundongos. Um lugar que não tem pessoas com o alimento que é o trigo na questão, óbvio, né, gente, que vai ter ratos quando você voltar lá. Mas ele afirmava que os ratos tinham surgido espontaneamente da camisa e do trigo que estava ali disponível. E que o princípio ativo ou a força vital tinha sido o suor. Cada um com seus problemas, né, gente? Vamos lá. A gente tá falando de 1500, né? Meu Deus do céu. Então, vamos lá? E a biogênese? Graças a Deus a gente tem, né? Cientistas, evolucionistas, pensadores que não ficam quietos, né, gente? E trouxeram para nós, então, a teoria da biogênese. Bio, vida, um ser vivo, origem de outro ser vivo, tá bom? Então, a biogênese vem dizer que não, lá no século XVII, vem dizer que não, né? Que essas experiências que foram feitas por Helmont, claro que não estavam certas, não estavam coerentes. Como que poderia afirmar que a força vital da origem de um ser vivo podia estar numa matéria bruta ou matéria morta ou um fator abiótico, mais modernamente falando aí, né? Então, a biogênese vem afirmar o quê? Só é possível ter um ser vivo através da reprodução. Outro ser vivo. Às vezes até podem querer confundir vocês. Então a biogênese afirma que só existe reprodução sexuada. Peraí, vamos separar aqui. Eu posso ter um ser vivo originando de outro ser vivo por reprodução assexuada, sem troca de material genético. Cistiparidade, fragmentação, né? Bipartição, esporulação, gemulação. Todos esses tipos de reprodução não têm troca de material genético, são assexuadas e dão origem a um ser vivo, mas o seu precursor é um ser vivo originando assexuadamente outro ser vivo, tá? Então, muito cuidado. Às vezes, né, numa questão de Enem gosta muito disso, né? De querer contextualizar e trazer para nós, dizendo, então, que a biogênese, né, defendia só a reprodução sexuada. Nem se falava em reprodução sexuada ou assexuada. Ela defendia basicamente que, através da reprodução, simples, claro, direto, é que poderia ter vida, né? Um ser vivo reproduzindo-se, originando outro ser vivo. Então, essa era a biogênese para nós aí. Aí, um cara muito legalzinho, mas não bonito, né, gente? Porque os caras eram feios, né? Feio, pense. Ainda não tomavam banho, eram tudo fedido naquela época. Ui, credo. Né? Banho é coisa de índio, gente. Coisa bem, ter limpinho, que a gente tem essa ideia de limpeza é de índio, porque europeu não tem essas coisas. E essas perucas ainda, imagine, gente, naquele calorão, credo, sai fora, né? Então, esse é o Red, tá bom? Lá em 1626, 1697, por isso que eu falo, Gabriel, né? Aquela questão tava meio assim, mas a gente vai, né? Então, o Red veio fazer um experimento e comprovar para um grupo, né, de teóricos, né, de cientistas e tal, como Helmont,
que isso não era possível, né? Que algum fator ambiental atuava nesse excremento e proporcionava que um ser vivo conseguisse se reproduzir ali. Então, esse foi o experimento dele. Então, vamos entender aqui. A princípio, ele fechou, né? Ele teve alguns recipientes, ele elaborou, montou seus experimentos, né? Em recipientes, claro, esses aqui estão moderninho, né? Para época. Então, esses recipientes colocou, né, um pedaço de carne dentro deles e foi assim que ele a princípio fez. Então, um ele deixou totalmente aberto, tá bom? Um ele deixou parcialmente com alguma dificuldade. Então, ele colocou um tecido fininho, como se fosse uma gaze hoje na atualidade, tá bom? E o outro ele fechou totalmente. A classe, né, que defendia a abiogênese, disse que esse fechado não poderia ser considerado um experimento, porque, na verdade, a força vital, o princípio ativo, estava no ar. Era o ar que produzia o gás, reações químicas e espontaneamente o ser vivo surgia. Então, eles desconsideraram esse recipiente fechado de Red. Red ficou tranquilinho, foi lá e montou seus 2 outros experimentos. Então, para não criar caos, né, para não criar polêmica na época, e no seu segundo recipiente ele colocou essa telinha, como se fosse uma gases, e no terceiro ele deixou totalmente aberto. Esse aqui, o fechado com gase, foi o grupo experimental que a gente chama hoje, né? O experimento dele mesmo. E o aberto foi o grupo controle que ele usou. Então vamos lá. O que ele reparou, né, gente? Que óbvio que aquele que estava fechado, embora o pessoal não quisesse aceitar, porque o princípio ativo, a força vital estava no ar, nos gases, nas reações, mas ele explicou, ele falou, olha, se o ser vivo, que no caso aqui a gente está usando a mosca, né? Se a mosca não consegue entrar no recipiente, não consegue pôr seus ovos, não vai ter larvas, não vai ter outra mosca, né? Então é óbvio que não vai ter outro ser vivo, porque não existe nada ali dentro que faça gerar espontaneamente uma mosca, né? Ele quis explicar isso para aquele grupo de cientistas defensores da abiogênese, mas não conseguiu muito não. No segundo, não teve tanta proliferação. As mosquinhas ficaram meio ali, umas conseguiam colocar seus ovos na gases, até que poderiam cair os seus ovinhos para dentro. Surgiram algumas mosquinhas, né? Mas daí o pessoal dizia, viu? Você permitiu a entrada, né, da força vital do princípio ativo, dele dizendo que não, né? Que ele tinha apenas facilitado que as moscas conseguissem postar, né, os seus ovos ali naquela telinha e um ou outro acabou, né, eclodindo, virando uma larva e assim por diante. Tentou explicar, né? E o último, óbvio, aberto, com entrada facilitada, né? Num pedaço de carne que é o alimento, um lugar, né? Porque quando começa a apodrecer, começam reações químicas, os gases, produzir calor. Claro que lotou de larva. Claro que as moscas postaram, né? Botaram seus ovos, postaram seus ovos ali bonitinho, tranquilo, né? E surgiu um monte de mosca. Mas, gente, uma parte entendeu, outra parte não entendeu. Agora, deixa eu fazer um adendo pessoal aqui. Um dia, gente do céu, eu não fui, eu morava sozinha numa outra cidade. Eu trabalhei sempre tentando vida de aula fora, né? Então, deixa eu contar pra vocês, eu não joguei um pedaço de carne fora, no lixo, tipo, tirei do pacotinho, era um feriado, só pensa, né, Lisca, professora? Era um feriado, coloquei no lixo, mas como eu tinha acabado de tirar o lixo, falei, mas veja, né, correria da gente não pensar. Falei, não vai dar nada, né, aqui, sei lá, será que vai acontecer alguma coisa? Não, nem pensei. Joguei, tirei ali, limpei a geladeira para feriado, joguei tudo que tinha, era ruim no lixo, fechei a sacolinha. E fechei a sacolinha. Gente do céu, quando eu voltei 3 dias depois do feriado, era todas as larvas do mundo. E em vez da gente se apavorar, né? Biólogo tem essas coisas. Né? Gente, eu achei coisa mais linda. Proliferava larva naquela carne. Me senti o Red.
naquela dia. E o cheiro absurdo, né? Tive que abrir tudo e para sair, mas deu tudo certo. Ligamos o ventilador, tudo certinho. Foi. Mas que dó de jogar aquela carninha, queria levar para as crianças ver o experimento que eu tinha feito sem querer, né? Mas se vocês quiserem fazer o experimento, fácil. Dá certo. Larva gerando mosca, tá tudo certinho. Já fiz essa experimento sem querer, mas deu certo. Aí passou-se os anos, né? Aquela briga ainda muito latente, muito quente entre eles. Surgiu dois carinhas, né? Outros dois pensadores aí, Needham e Spallanzani. Então, de novo veio à tona a discussão. Então, o Red acalmou alguns corações, mas nem todos, ainda alguns ferviam. Então, o que o Needham fez, o Needham, né? E o Spallanzani fizeram. O Needham, ou Needham, defendia a abiogênese, então ele fez o experimento com caldos nutritivos. O Spallanzani, vendo o experimento do Needham, disse que ele tinha feito tudo errado e que por isso que tinha dado resultado a favor da abiogênese. Então, vamos ver aqui os dois experimentos. Então, olha aqui a professora trouxe para vocês. Então, Needham fez o quê? Um caldo nutritivo, que a gente fala caldo nutritivo, pode ser, né, um caldo de frango, um caldo de carne. Então, ele colocou um caldo nutritivo, ferveu esse caldo nutritivo, deixou no ambiente, perdão, amores, deixou no ambiente com contato, com contato a favor do princípio ativo, né, da força vital que estava no ar, e micro-organismos se proliferaram. Então, se proliferaram. Confirmando o que ele estava dizendo, que de uma matéria morta, que era o caldo nutritivo, surgiam seres vivos desse caldo nutritivo. Tá bom. Spallanzani foi lá e disse que não, que desse caldo não existia nada, que o caldo era apenas um caldo, e que se ele não tivesse contato com micro-organismos, nada ia acontecer com ele, ele ficaria um caldo. Então, o que o Spallanzani fez? Ele aqueceu por mais de 1 hora, tá? Deixando estéril esse caldo, né? E fechado, sem contato com princípios, né, ativos ou forças vitais que eles alegavam, ele comprovou que realmente não tinha micro-organismos. Lógico, depois, mais tarde, ele abriu esse recipiente e em contato, né, com os micro-organismos que estavam no ar, que eles já estudavam isso, eles já sabiam disso, mas eles não chamavam de princípio ativo o gás, né, o ar. Eles falavam que os micro-organismos estavam no ar, e eram esses micro-organismos que estavam no ar que entravam em contato com o caldo nutritivo e faziam a proliferação. Ser vivo originando ser vivo, né? Então, isso que o Spallanzani veio dizer. E ainda deu uma cutucada no Needham, que falou assim, você ferveu errado, você não fez o experimento direito, você ferveu pouco. Quer dizer, você não ferveu tudo, você não matou o micro-organismo que podia existir, e ainda você deixou o recipiente aberto, e é óbvio que em contato com o ar, que há micro-organismos, teve, né, a proliferação no seu caldo. Enfim, no meio disso, gente, teve Lebot, que criou o microscópio e afirmou, meu Deus do céu, que era defensor da abiogênese, tá? Aí nós tivemos também o Jabot, com caldos nutritivos, mas também defensor da abiogênese, e esses dois carinhas não é muito pedido. Então a professora colocou lá no final num resuminho para vocês, tá bom? Os dois nomes. Não se preocupe. Aí, com tudo isso, né, gente, entendendo que se protegesse esse caldo nutritivo, se protegesse, né, dos micro-organismos, esses alimentos, porque caldo nutritivo é uma sopa, né, se for ver, é uma sopa. Começou a se teorizar e entender que os alimentos podiam ser conservados por muito mais tempo. Então, nesta ideia de Spallanzani, até o Louis Pasteur, teve o surgimento dos enlatados, tá? Porque se teve noção, se teve consciência, tá? Que
se eu deixar o alimento estéril, né, fervido, numa temperatura onde eu mate todo o micro-organismo e fechar ele num recipiente, eu consigo com que ele dure mais tempo. Então, assim, surgiram os enlatados ali depois do Spallanzani. Mas você tem um cara foda, 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 foda mesmo, é este cara aqui, tá bom? Então vamos lá. Gostam de cobrar ele, gostam de cobrar o Red também, tá? Mas a gente estuda tudo para não ter surpresa. Então, Louis Pasteur, sacudo já, tá? Olha, Gabriel, por isso que a gente fala, depois eu volto ainda, eu falo com o Gabriel, depois eu volto, né? Porque o Louis Pasteur veio defender a biogênese e o Lamarck ainda estava vivo, né? Não sei por que essa ideia dele, mas a gente já chega lá no Parim Haldane, para a gente fechar essa ideia. Então, Louis Pasteur, em 1800, né? Ele nasceu em 1822 e faleceu em 1895. Nesse seu tempo de vida aí, longuinho até, ele fez o quê? Ele proporcionou um experimento que a gente chama de pescoço de cisne. E o que ele veio afirmar nesse experimento? Ele veio, gente, derrubar de uma vez por todas, né, a ideia da biogênese. Louis Pasteur foi o cara que acabou com essa história, tá bom? Foi ele que sacramentou a biogênese como a teoria de origem da vida mais correta, tá bom? Então, ele que veio aí dar o embasamento científico. E a gente já vai ver duas coisas que foi importantíssimo que ele realizou. Então, vamos lá. O que ele fez? Então, ele pensou assim, os micro-organismos estão no ar, porque Spallanzani já estava certo dessa ideia e Louis Pasteur também. Então, eles já sabiam desde a invenção do microscópio lá por Le Brocq que existia micro-organismos no ar, tudo bem? Então, ele falou assim, esses micro-organismos não entram em contato com o caldo, então não se prolifera nada. Vamos provar de uma vez por todas que se eu criar obstáculos, né? Se eu impedir que esse micro-organismo entre em contato com esse caldo nutritivo, não vai ter surgimento dele no caldo nutritivo. E eu posso deixar, né, no ar, eu posso deixar aberto, posso deixar em contato com o ar que eles afirmavam que era a força vital, o princípio ativo. Então vamos lá, o que ele fez? Ele pegou, né, um recipiente, né, de o que a gente chama de vidraria de laboratório, entortou o gargalo, tá bom? E deixou esse líquido estéril. No ele proporcionar essa volta, o que ele criou? Ele criou uma barreira, tá? Nessas voltinhas ele criou uma barreira. Por quê? Olha lá com a professora. Quando ferveu esse líquido, vapor d'água, né? Vapor d'água foi e parou. Parou aqui, fez uma pocinha e se transformou em água líquida, né? Claro, resfriou, transformou em água líquida. Com isso, o que ele foi analisar depois? Que os micro-organismos que estavam presentes no ar tentaram entrar, né? Tentaram pelo gargalo, mas ficaram retidos aqui, ó. Ficaram retidos na água e ali permaneceram, deixando o líquido, a fervura, estéril, né? Permanecendo esse líquido estéril. Então, assim, Pasteur disse, viu? Não tem nada no líquido. Não tem nada que faça criar micro-organismos dos líquidos. O micro-organismo está no ar. Do ar, o micro-organismo entra em contato e ali ele se prolifera. Terminando o seu experimento, ele tirou o gargalo, né? Tirou o pescoço de cisne e deixou o líquido, né, em contato com o ar que eles já entendiam que tinha micro-organismos. Com isso, aí sim, o líquido, né, o caldo nutritivo, entrou em contato microbiano e proliferou-se micro-organismos nesse experimento. Mas não foi só isso que esse cara foi importante. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Esse cara foi chamado para resolver vários problemas, tá? E o nome dele dá o nome de um processo que a gente geralmente faz em laticínios, que é a pasteurização, tá? Que é a fervura e colocar em um recipiente onde não há contato, né, com os micro-organismos aí.
Tá bom? Então, a pasteurização é outro avanço da indústria alimentícia, né? Outro avanço por permitir que a gente tenha a conservação dos alimentos. Mas ele não fez só isso, gente. Ele trabalhou tão bem que ele também. Eu tenho que ficar de olho no horário, que senão eu passo, gente. E ele trabalhou tão bem que ele foi convidado para ajudar a Europa naquela época, que estavam morrendo muitas crianças com meningite. Então, ele veio com a ideia da pasteurização, da fervura do leite, tá? Para evitar o quê? A bactéria, porque eles estavam percebendo que essa meningite bacteriana vinha de uma bactéria que entrava em contato com o leite e acabava matando as crianças. Então, ele trouxe essa ajuda na época, né? E nós temos a vacinação, né, contra a meningite bacteriana, que é a vacina BCG. Então anota aí, tá bom? Porque numa época que estão falando de vacinação, vai que fazem aí um emaranhado. Vocês sabem que eu gosto de criar questão, né? Ai, se me desse o poder para criar questão. Ai, Jesus, ninguém podia comigo, né, gente? Então, a BCG foi a vacina, essa que a gente tem a marquinha no braço, que deixa essa marquinha, aquela pistola, ela é contra a meningite. E Pasteur ajudou no combate, né, na Europa, essa meningite com a sua pasteurização, tá bom? Depois dele, já volto a falar com vocês, vão anotando as perguntinhas que a gente tiver. Depois disso, começaram a surgir as teorias mais atuais, tá? A primeira que nós temos aqui é a panspermia cósmica. Muito legal, né, gente? Porque, na verdade, ela vem falar do cosmo, né? Ela vem falar o quê? O que é pans? Pans é todo lugar, tá? Pan tá em todo lugar. Esperma, panspermia, permia é esperma, né? Semente, angiospermas, gimnospermas. Então tem semente aí. Então toda vez que falarem para vocês cósmica, lembrem dessa terrestre, para fora, tá bom? Fora da Terra. Então, essa teoria vem defender o quê? Que existia vida no espaço, né, através dos meteoros, e tinha carbono na Terra, e os carbonos foram se organizando. A professora colocou aqui alguns compostos de carbono. E esse carbono foi se organizando, dando origem aos aminoácidos, ao RNA, às proteínas e tal e tal. E com isso a vida surgiu lá no cosmo, para fora da Terra. E depois veio para a Terra. Muito cuidado que pode aparecer uma palavrinha para vocês aí quando fala de panspermia cósmica. É o que a gente chama de cosmozoários. Então anotem aí para prof. Cosmozoários, tá bom? São, né, seres oriundos do carbono, mas moléculas, né, gente? Cosmozoários, tá bom? Então, que surgiram a partir da organização das moléculas de carbono aí. Então, os cosmozoários surgiram através da organização das moléculas de carbono. Não é tão pirado assim. A gente já vai ver em Oparin e Haldane, não tá tão piradinha assim, essa teoria. Perfeito? Então, vamos lá. Seguindo, gente. Aí vem essa aqui que é muito bacana. Essa aqui, Gabriel, que a professora, que a gente na nossa discussão lá da questão, a professora acredita que eles devem ter atrelado o nosso Lamarck aí. Então vamos lá? Oparin e Haldane foram os dois cientistas que fizeram, né, a teoria, realizaram, estudaram, criaram, elaboraram a teoria da evolução química. A partir de agora, gente, são teorias mais atuais, tá bom? São teorias que estão sendo cobradas com mais frequência. Tudo bem? Então, muita atenção aí nela. Então, vamos lá. O que o Oparin e Haldane propuseram, né? Elaboraram, postularam na sua teoria? Então, eles pensaram que como que poderia ter surgido os seres vivos? Ou as moléculas orgânicas, para daí surgir os seres vivos. Ó, moléculas orgânicas, panspermia cósmica, os primeiros, né, compostos com carbono,
também aí é uma sequência. Mas eles foram muito mais felizes nessa elaboração, muito mais concretos. Então vamos lá entender. Eles estudaram, postularam, pensaram que a atmosfera primitiva, ela era composta de hidrogênio, água no vapor, tá bom? Amônia e aqui o metano. Só que era uma atmosfera muito, muito quente. Perfeito? Deixa eu ver, vocês não estão falando horário? Deu a hora. Sabia que o Thiago estava me mandando embora. Desculpa, gente. Voltamos depois, tá bom, amores? A professora segue. Deu a hora. A outra era minha aula, né? Querem tomar minha aula. A gente volta na terceira aula, daí continua. Um beijo, meus amores. Obrigada pela atenção. A gente já se vê pra gente falar de Oparim e Haldane. Daí a gente pira, Gabriel. A gente pira. Então eu vou mudar o horário lá, tá bom? Terceira aula é comigo. Beijo, se cuide.